Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Simone Guedes, eu sou do RH do Laboratório Prime Optical. É com muito prazer que recebo a todos vocês aqui na live, falando um pouco sobre o combate ao câncer de mama, o Outubro Rosa. A gente vai ter uma convidada muito especial e eu quero assim que vocês participem, que vocês possam estar mandando perguntas para que a gente possa esclarecer. Eu acredito que, como a Prime, nós temos um valor muito importante, que é o valor humano. Nós somos hoje uma geração de valores, né? E que preservamos a vida. Temos aqui uma grande convidada, uma pessoa amiga, que também cuida das pessoas, como a Prime Optical, né? Nós temos uma missão de todos os dias, que é melhorar vidas através da visão. E nós acreditamos nisso e podemos falar também sobre outros cuidados. Vocês não estão me ouvindo, né? Estão ouvindo. Não estão ouvindo. Só um minuto. Ok. Será que é por causa do... Daqui, ó. Estão me ouvindo agora? Boa tarde. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Fala aqui na live, gente. Boa tarde, gente. Então, eu vou repetir. Meu nome é Simone. Eu fui convidada, né, pelo Laboratório Prime Optical. Hoje eu pertenço ao RH da Prime. E é com muita satisfação que hoje eu trago para vocês um tema muito importante, esclarecedor, que a todo momento nós vamos conscientizar, nós vamos esclarecer sobre esse assunto tão importante, que é o combate do câncer de mama, o nosso Outubro Rosa. Semana passada nós tivemos também uma celebração do Dia Mundial da Saúde, do Dia Mundial da Visão, que tem tudo a ver com os nossos valores, com a nossa missão, que é melhorar vidas através da visão. E também estamos conectados ao cuidado, ao autocuidado e o cuidado com as outras pessoas. Então, esse valor de saúde, de olhar o outro e de dar qualidade de vida, né, oferecer qualidade de vida a todos nós, a Prime Optical, ela se interessa, ela está conectada e focada nesses assuntos. Hoje eu trago uma convidada muito especial, que é uma docente pela UFRJ, mestre pela UFRJ, psicóloga, coordenadora dentro do grupo de multiprofissionais do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, e vai falar um pouco, esclarecer um pouco sobre a prevenção, sobre a detecção precoce do câncer de mama. Nós vamos focar nesse assunto, mas vamos discorrer de outros tantos abordados sobre o câncer de mama, tá? Para esclarecer, para desmistificar muitas vezes essa palavra que em tempos anteriores nós tínhamos até medo de falar dela e que hoje não precisa negar esse fato, né? Nós precisamos cuidar, tratar e enfrentar, tá? Com a vida. Então, eu vou agora chamar a nossa convidada, Márcia Regina da Costa, tá? Só um minuto. Agora foi. Que prazer em revê-la, Márcia. Muito prazer. Prazer é meu. Muita satisfação de tê-la aqui conosco, pela Prime Optical, né? Falando um pouco do autocuidado, do cuidado com as pessoas, que é um valor que a gente traz na veia, sabe? Estava falando aqui com todos aqui os participantes, né? O quanto que a Prime tem esse valor, né? Não só o valor da diversidade,
mas o valor também do cuidado, cuidado consigo e cuidado com todos, né? E o câncer de mama, ele traz muito essa conscientização do autocuidado. E por isso nós também celebramos o Outubro Rosa, né, Márcia? Então, Isso Márcia, é eu muito gostaria que importante. eu queria muito que você falasse um pouco, uma breve apresentação, né? E depois a gente discorrer sobre o nosso tema, que é detecção precoce, né, Márcia? Isso, isso. Bem, Seja bem-vindo. primeira coisa, agradecer pelo convite, Simone. É sempre um prazer, né? Não só revê-la, mas lembrar da nossa história, né? Sim. E eu trabalhei no INCA até 2016 na assistência, na psicologia, e me afastei por aposentadoria, mas continuo sendo docente nos módulos de residência. E sou professora na Universidade Unigran Rio, na disciplina de processos clínicos, né? E também sou supervisora, então estou formando, né, novos psicólogos, né? A gente trabalha Bom, numa policlínica de Duque de Caxias que atende SUS, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa estar muito perto dessa questão da detecção precoce, da orientação, isso é importante. então, só para vocês entenderem, né? Eu trabalhei, fiz uma especialização em psicologia oncológica. Márcia foi minha docente, minha professora, minha orientadora, e eu fico muito feliz de revê-la aqui nesse momento, né? Nosso RH é muito aberto, da Prime, e eu tenho um perfil muito generalista, amo o que eu faço, né? E a Prime gosta de pessoas, né, Márcia? E gostamos de cuidá-las também, né, em Sim. todos os sentidos. Nós vamos falar um pouquinho, Márcia, da detecção precoce, de uma forma muito leve, né? Porque o câncer ele já traz um estigma. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, esclarecesse aos nossos participantes aqui da live, para falar um pouco de um breve histórico do câncer, né? E desse estigma, desmistificar um pouco a palavra câncer, né? É importante porque quando, né, se a gente perguntar aqui na live as pessoas que estão participando, o que elas pensam quando a gente pronuncia a palavra câncer, Qual é a com emoção, certeza, né? né? Com certeza isso vai vir com sofrimento, com dificuldades, com mutilação. Quer dizer, são palavras, entre aspas, muito difíceis. Sim. Dificilmente alguém vai lembrar que câncer é o nome de um trópico terrestre, é o nome de um signo. Né? A palavra é a mesma. Mas a gente traz no nosso imaginário a ideia do adoecimento de câncer ligado à morte, dor e sofrimento de tal forma que a gente quer mais se afastar e nem repetir a palavra se possível. E Sim. isso é efetivamente um estigma. Muitos falam aquela doença, né? Aquela doença, aquele tumorzinho, aquilo. E isso acaba por nos afastar de algo que a gente precisa detectar o mais precocemente possível, né, para poder tratar e para poder restabelecer a saúde. Né? E isso é fundamental. Quais são as causas do câncer como um todo, né? E depois a gente fala um pouco sobre o câncer de mama em si. Quais são os sintomas e as causas principais? Vou falar, obviamente, não posso falar de outro lugar, né? Preciso falar a partir do INCA, não pelo, mas por ele, porque é um órgão que tem uma representação nacional e internacional voltado para as políticas públicas, né, do câncer em geral. Né? Mas a gente sabe que o câncer, a gente não tem uma causa específica. Né? O câncer ele é multifatorial, o Hellman fala muito sobre isso. O câncer ele é multifatorial. Então, para algumas situações, a gente nunca vai ter certeza. Tem a questão do tabaco para alguns tipos de cânceres? Tem. A questão da bebida alcoólica para alguns tipos de cânceres? Tem. Mas e aí quem não bebe? Quem não fuma? Né?
isso é passível de acontecer. A gente diz que o adoecimento por câncer é uma doença democrática, que pode atingir qualquer um, né? Na medida em que é um ser vivo, você está suscetível, né, a ter um Exatamente. diagnóstico É um oncológico. processo de envelhecimento, né? Das células, né? Porque tem tudo a Uhum. ver com a ação de uma forma desregulada que acontece e por via multifatorial que começa a multiplicar criando a doença, correto? Sim, e aí a gente pode pensar que também existem as crianças que têm um diagnóstico oncológico, Sim, né? Então, isso para lembrar que às vezes esse estigma fica muito conectado a uma visão judaico-cristã da doença como um pecado. E está muito longe disso. Né? sim, A doença é uma experiência e é uma experiência da qual muitos e muitas podem sair. com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão, né, da cura, do enfrentamento da doença. Quais são os sintomas do câncer de mama? O câncer de mama, né, pegando aqui um gancho no meu diretor, né, ele era, mas ele continua sendo, né, lá do HC3, e os dados dizem que o câncer de mama, os principais sintomas são alguma modificação na alteração da pele da sua mama, porque é importante que a mulher conheça o seu corpo. Não é fazer o Verdade. autoexame, porque ele não exclui a ida ao médico e os exames sequenciais. Né? Então, Sim. é uma pele que fica diferente, um mamilo que retrocede, retrai, né? Alguma área da mama que Ele fica fica para inibido. dentro, né? Isso, inibido. Alguma área da mama que fique com aspecto de casca de laranja e Sim. mesmo algum tipo de nódulo que você perceba, né? Então, É, a princípio, esses são os principais sintomas. E a mulher é, vai descobrir olhando para sua mama, tocando, é, conhecendo o seu corpo. que é o que a gente chama de autocuidado e não Sim, substitui, como você mesmo falou, os outros exames regulares que a mulher deve fazer sim, no sim. ginecologista, correto? E tem um outro sintoma que é a saída de algum tipo de secreção, Sim. né? Pelos ductos mamários, né? Sem esforço nenhum. Então, também é um sinal de alerta, principalmente se tiver algum aspecto sanguinolento. São sinais de alerta, né? Que a Sim. mulher precisa ter e precisa buscar um atendimento competente. E logo no início, Márcia, geralmente é assintomático, né? Sim, Quando a dor é um sintoma que o pessoal diz, mas não doeu, então eu não procurei. Mas não passa pela dor. Para chegar à dor, a gente precisa ficar preocupado, que já está provavelmente no estadiamento avançado, o que não quer dizer também que esteja mais grave. sim. Mas a dor não é o principal sintoma. Os principais sintomas se conectam com alterações na mama. Tá. E aí essa importância, como você mesmo falou, de se examinar mensalmente, né, e conhecer o seu próprio corpo. E a gente está falando de mulheres e de homens também, né? Sim, porque a glândula mamária nos homens ela não se desenvolve, né? Mas ela está ali presente. Então, os homens também deveriam conhecer o seu corpo e eles levam um susto quando a gente diz que eles têm mama, né? Porque embora seja, sim, muito raro, o câncer de mama em homem não está listado nem entre os 10 principais na última estimativa que a gente tem de 2020 a 2022, esse próximo triênio. Mas ele pode ser um pouco mais grave, até porque o homem não percebe, né? E acha que, imagina, ele nunca vai ter câncer de mama. Mas também é importante que o homem tenha atenção ao seu corpo. O cuidado nunca é demais. Nunca é demais, né? E os homens têm dificuldade, né? Muitas vezes de se cuidar, né? A mulher hoje Sim, já
já corre mais, né? E tem essa questão realmente esclarecida sobre a prevenção, né, regular, anual, que a gente realiza. Então, pergunta que não quer calar. Câncer tem cura ou não? O câncer, né, segundo os estudos, né, quanto mais precoce, né, se inicia o tratamento, que hoje é um tratamento que avançou muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Hoje você tem cirurgias cada vez menos invasivas, né? Tem termos de oncologia clínica, tem medicações, protocolos, né? Muito mais específicos para cada um, para cada pessoa. Então, não é porque uma tem câncer de mama, a vizinha tem, que o tratamento vai ser igual. Não. É um tratamento que é individualizado. Né? Pode parecer igual, mas não é igual. Porque cada uma vai ter uma fisiopatologia específica. Então, o médico, quando olha, indica, ele indica para aquela mulher, para aquela pessoa. Não é para qualquer um. Então, diante disso, né, a gente pode pensar que o câncer é possível de ser curado, sim. Né? Óbvio que a gente tem os fatores protetivos, tá? Que podem fazer com que a gente não desenvolva, ou pelo menos se desenvolver, que ele seja um pouco, né, menos agressivo, que é, primeiro fator, a obesidade, né? E a obesidade está na lista da maioria das doenças, né? Doença cardíaca e outras, né? A obesidade e o exercício físico, a atividade física, isso já está provado, né? Que a atividade física é um fator protetivo. Ainda que você comece depois que você teve o diagnóstico, fez o tratamento, a atividade física se torna um fator protetivo. Então, se alimentar bem, né, e manter o seu corpo, o seu peso em dia, né, praticar atividade física, são fatores de proteção. Óbvio que tem outros fatores protetivos, mas que nem sempre a gente tem ingerência, né? Mas, né, essas duas questões, que são muito comportamentais, a gente pode modificar. E a gente, assim, esclarece mais uma vez de que não só o câncer, mas como várias outras doenças, a gente sabe que o recomendado é se alimentar bem, né, ter uma atividade física regular e estar indo ao seu médico, né, para você estar realmente detectando precocemente qualquer tipo de doença, inclusive um câncer de mama. Né? Sobre o tratamento, me fala um pouco assim sobre os tipos. Então, estou com câncer de mama, o que eu devo fazer, onde eu devo me direcionar, quais são as referências principais na mulher e no homem que tiver detectado um câncer? Se ele percebe primeiro alguma alteração, ele vai ter que descobrir se é ou não. Uma unidade básica de saúde. Esse é o primeira entrada, né? E aí a unidade básica de saúde, né, o médico ou às vezes a enfermeira, né, que tem alguma especialização na área, ela vai examinar, vai pedir os exames que sejam necessários. E aí, ao receber o diagnóstico, ele vai entrar num sistema que a gente chama de SER, antigamente chamava-se CISREG, e aí esse paciente ele vai ser direcionado para alguma unidade que trabalhe, né, com câncer de mama, não necessariamente o INCA, mas que trabalhe com câncer de mama, falando que grande parte desses outros profissionais passaram em algum momento pelo INCA para fazer as suas especializações, né? Então são tão competentes quanto. Então a gente tem vários hospitais, principalmente federais, onde a gente tem, as pessoas são encaminhadas para esses lugares. O Hospital do Andaraí, Cardoso Fontes, servidores do Estado. Quer dizer, tem vários hospitais. Tem uma rede de atenção oncológica, além do INCA. E nesse momento, a gente sabe que isso mexe muito com o psicológico, né? Com a questão emocional e familiar, social como um todo, para esse paciente, né? O que você tem a me dizer sobre esses aspectos de acolhimento, né, para esse paciente e sua rede, né, que é a sua família, os papéis que elas exercem em conjunto
com esse paciente? A gente tem que pensar que, apesar de saber que tem possibilidade de cura, que tem tratamento, é uma doença que assusta qualquer um de nós, né? Mas é preciso, se possível, né, que essa pessoa adoecida, que ela tenha a oportunidade, principalmente em família, entre os seus, e aí são amigos, enfim, que ela possa dividir seus medos, suas angústias, seus temores com essa equipe. Se ela está numa empresa, que ela possa dividir isso principalmente com o RH, né? Porque às vezes ela vai precisar voltar, ela vai precisar se afastar, ela vai precisar ser realocada, né? Dependendo da sua cirurgia proposta. E ela precisa saber que ela tem esse suporte. E que as pessoas não se amedrontem, porque mágoa não causa câncer, chorar não causa câncer, ficar triste não causa câncer, né? Então, que os pacientes podem chorar, né? Porque vai ser por algum momento, todo mundo que perde alguma coisa, mesmo que seja a condição de saudável por algum tempo, vai se entristecer, vai se enlutar. E quem está em volta precisa tentar suportar. Não é suportar, não posso chorar porque minha mãe vai me ver chorando, vai ficar preocupada. Poxa, seria tão bom se vocês pudessem chorar juntas. Né? Uhum. Isso pode ser um sinal de fortalecer os vínculos, exatamente, esses laços afetivos. E muitas vezes, assim, falando um pouco do tratamento que a quimioterapia traz, né, a radioterapia, muitas vezes trazendo um pouco desse fantasma de cair cabelo, né, que muitas vezes acontece, mas como ser humano ele pode se reinventar nessa história, né, e até porque pode estar passando uma novela até que vai tratar desse assunto, né? E nesse momento crucial que a mulher perde seu cabelo, que tem a ver com a vaidade, com a autoimagem. Porque o câncer de mama, Márcia, ele traz uma questão que é a questão da nossa sexualidade, né? A mama, principalmente para a mulher, é algo que está ligado a amamentar, está ligado à sexualidade, está ligado a tantas coisas na mulher, né, do ser mulher. E que isso, nesse momento, tem que ser cuidado, fortalecido, esclarecido para essa mulher que ela pode se reinventar. Sim. E várias histórias você já teve com isso, né? Muitas. E aí, falando dessa questão da mama da mulher na nossa cultura, ter todo esse peso, né? Sexualidade, feminilidade, né? Maternidade. Eu penso num exemplo de casal, às vezes, né? Que a mulher diz, mas será que eu vou continuar sendo mulher? Será que meu marido vai continuar me aceitando? Será que ele vai conseguir passar por esse percurso? Como é que eu vou ser vista na rua, no trabalho? E eu lembro da fala de um marido, né? Que eu estava atendendo a esposa, e ela sempre vinha falando de que o marido estava se afastando, que ela ficava com medo, que ela pensava até em mandá-lo embora. Porque ela tinha tirado um seio, então ela não era mais mulher. A utilidade dela, né? E aí a gente, né? E a gente pediu que esse marido viesse, né? Se ele aceitava, e ele veio, né? E aí eu pedi, olha, que tal, né? Você falar do que passa pela sua cabeça, e você também, né? Porque para você que está acompanhando, também não está sendo fácil. A gente fez vários grupos de familiares, né? E a gente sabe o quanto que os familiares também são atingidos. É uma unidade, né? E aí, em algum momento, né, que ela diz, eu acho que você podia ir embora, porque eu não sou tão perfeita assim para você, né? Porque a sociedade já cobra, imagina a própria mulher. E aí, o marido vira para ela e diz assim, mas, fulana, né? Eu não casei com você por causa da sua mama. Eu não casei com você por causa de um pedaço. Nós estamos há quase 15 anos juntos, temos filhos. Isso não é por causa de um pedaço, que nem estava bom. Uhum. Eu casei com você porque você é você, né?
E nessa hora ela começou a chorar, né? Porque o que ela entendia como um certo distanciamento, ele disse para ela, né, em algum momento também no decorrer da sessão, que era medo. Porque ele não sabia se ele podia machucar, se ele podia tocar. Porque essa coisa, o homem, para assumir o lugar de cuidador é muito difícil. Né? Tanto que nem ele vai ao médico, né? A mulher que vai, né, carregando ele às vezes pela orelha para ir ao médico. Então, se Homens que tornar estão cuidador participando aqui da live, é, olha lá, é muito pareçam, tem que cuidar. né? É muito difícil. Né? E tem o dito popular de que a mulher, quando tem câncer, o homem se separa. Mas quando a gente vai perguntar para essa mulher como é que era o casamento, já não era. Né? Era um casamento do papel, mas não era um casamento de laço afetivo. Perfeito. Então, às vezes, o diagnóstico, o processo é uma gota d'água em um copo que já estava começando a transbordar. Isso também tem muito a ver com a questão do ser humano. O ser humano tem muito medo de ser abandonado, né, de ser excluído, de ser rejeitado. E esses sentimentos, eles vêm muito mais nesses momentos, né, Márcia? O Roseval, que é um dos nossos participantes aqui da área comercial. Tudo bem, Roseval? Gente, mais perguntas aqui para a gente. Ele está perguntando sobre como estão os tratamentos de prevenção, né? O tratamento de quimioterapia. Como você falou, a gente está avançando cada vez mais em rumos tecnológicos, ainda mais agora, nessa época aí que a gente teve de pandemia, isso ficou mais em foco, né? E ficou evidente, né? Como que está aí? O câncer vem caminhando nessa mesma batida, né? Como a gente diria, né? Tem vários protocolos que atingem células-alvo, e por isso que ele é individualizado. Né? Mesmo as cirurgias, quando propostas, hoje são as menos invasivas possíveis. O protocolo de quimioterapia, que é uma das medicações que pode fazer cair o cabelo, porque depende de cada caso, mas no caso do câncer de mama, uma das consequências temporárias é a queda do cabelo, modificação da pele, escurecimento de unha. Né? Mesmo esse protocolo já avançou e muito. Assim, dando uma história, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, ainda como técnica de enfermagem, tinha mulheres que faziam 30 sessões de quimioterapia. Tá? E hoje, né? E hoje, né, passavam mal. Hoje, tem mulheres que fazem 6 sessões, conjuga-se protocolos diferentes, às vezes faz 4, às vezes faz 8, enfim, né? Porque é 1 a 1. E mais, tem mulher que termina a quimioterapia, sai dali e vai para o trabalho. Tá? Sem menor problema, né? Porque tem toda uma orientação também multiprofissional. Né? Fisioterapeutas, nutricionistas, os próprios oncologistas, enfermeiras, isso também faz muita diferença. E faz também muita diferença essa família, esse paciente, essa mulher ou esse homem, né? Se informar, estar informado para enfrentar, correto, Márcia? Sim, se informar, participar do processo de tratamento. Né? Estão perguntando aqui para mim, para gente, qual idade mínima que você aconselha ou que os protocolos aconselham de começar com seu autoexame, né? Ou os exames de mamografia, que são os mais falando pelo INCA, ele preconiza que seja a partir dos 50 anos. Assim, para quem não sente nada, para quem não tem nenhum sintoma e nenhuma história. A partir dos 50 anos de idade, né? Às vezes até para você poder ter uma mamografia de fundo, né? Para você ir acompanhando ao longo do tempo. E aí, o médico mastologista vai indicar se vai fazer anualmente ou se vai fazer bianualmente. Para as mulheres, tem, né, um risco maior, um risco aumentado de câncer de mama na família, de câncer de mama em homem, de câncer de ovário, né? As sociedades, né, de mastologia já descem um pouco falando em torno de 40 anos.
né? Ok, legal, Então, obrigada. E na questão de informação, né, das áreas carentes, também estão perguntando. Isso é preocupante, principalmente agora nessa pandemia, né? O que vocês, profissionais da área de saúde, vêm observando? Olha, está muito preocupante. Tem dados, os dados do câncer de mama na mulher, nessa estimativa, a gente tem que 1 em cada 4 mulheres vão desenvolver um diagnóstico de câncer de mama nesse período, né? Principalmente no ano de 2020. Só que todos nós, né, estivemos e estamos ainda sob a pandemia e os mastologistas viram uma redução radical no número de pessoas que estão buscando, né, buscando fazer os exames, né? Então, o Outubro Rosa desse ano, o Outubro Rosa desse ano, ele tem uma característica muito peculiar, porque nós não fizemos lockdown. A gente podia ir a médico, supermercado. Então, as pessoas, as mulheres, façam seus exames anuais, sequenciais, né? Para câncer de mama, para câncer de colo de útero, né? Façam seus exames. Porque... né, na live, apelando para que as pessoas possam se cuidar, né? Regularmente. Tirando esse medo, né, que nos paralisa muitas vezes em função da pandemia. A pandemia não pode parar as nossas vidas, né? A gente tem que se informar, se proteger, porém, em nenhum momento deixar de se cuidar. Esse é o recado, né, Márcia? Esse é o recado. Porque os médicos, os hospitais, os postos, estão todos funcionando, né? Então... é preciso, né? A gente pode ser que daqui a pouco tenha um grande boom. E aí? Né? Sim. Como vai ficar para a gente atender tanta gente, né? Exatamente. É uma pergunta aqui que colocaram, né? No caso do câncer no homem. Em qual profissional ele vai? Mastologista. Mastologista, né? E mastologista. Ele também vai procurar mastologista. Perfeito. Gostaria, assim, de falar também sobre a espiritualidade, que é um assunto importante para aqueles que não só enfrentam câncer, né, como qualquer doença crônica, tá? E também aqueles que estão no cuidados paliativos. Queria que você explicasse um pouco o que é o cuidado paliativo dentro do tratamento de câncer, né, e do enfrentamento em si. Sobre a questão mais holística, né? Cuidados paliativos, né, é um cuidado que ele não começa quando o médico diz, olha, não tem mais nada que fazer, né? O conceito de cuidados paliativos fala de um cuidado que vai aliviar todo e qualquer sintoma de uma pessoa diante de um diagnóstico. Então, quando eu descubro o meu diagnóstico de câncer, eu ali já estou sendo paliada, né? Já estou vivendo esse tratamento paliativo junto com o tratamento curativo. Em algum momento, né, pode ser que a doença recorra, que a pessoa venha desenvolver uma metástase, e outros protocolos vão ser tentados, tá? E muitas pessoas detêm, né? A doença é detida por esses protocolos. Em alguns casos, não vai acontecer isso. E aí essa pessoa vai passar a ser tratada paliativamente. As pessoas, erroneamente, entendem paliação como não tem mais nada a fazer. Não é isso. Se tem muito a fazer. Tem protocolos de quimioterapia paliativa, tem protocolos de radioterapia paliativa, de cirurgia paliativa, porque o foco é dar qualidade de vida para aquela pessoa. Eu tenho pacientes, entre aspas, não, eles são paliativos, eles sabem que são paliativos, que tem, olha, a mais antiga tem pelo menos 25 anos, né? Outras têm 10, outras têm 8, e estão vivendo. O ser humano e vivendo nos surpreende, né, Márcia? Com qualidade. Exatamente. E aí, quando você fala da questão da espiritualidade, como é que eu entendo, e alguns autores entendem espiritualidade? Não se trata de religião, não se trata de crença.
é a forma como você vê a vida. Qual é o sentido que você dá para a sua existência? Hã? E pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser umbandista, candomblessista, pode ser espírita, pode ser judeu, não importa, não importa. Qual é o sentido que você dá para a sua vida e para a sua história? E aí você é capaz também, a partir daí, conseguir lidar com o diagnóstico, com o tratamento, né? Não só exclusivo paliativo, mas ao longo da vida, com a vida e os entraves que acontecem, de uma outra forma, ter um outro olhar para isso. Né? A gente fica pensando, ai meu Deus, e se eu morrer? Eu vou morrer. Fato. Né? Eu sou uma paciente terminal, eu sou uma pessoa terminal, nós somos. As pessoas se esquecem que todos vão morrer, né? E é a única coisa certa, filosoficamente falando. Isso, né, Marta? Ele chama você a esse sentido de vida mais urgente, vamos dizer assim. Mas se a gente for parar para pensar, todos nós, né? Todos nós passamos por isso. A gente só finge, né? Condição sine qua non, a morte, né? O que a gente vai fazer nesse intervalo é que vai fazer a grande diferença na nossa história, no que vai ficar para aqueles que viveram conosco a nossa vida. Então, a morte é uma coisa certa. O que a gente vai fazer no intervalo é escolha. É escolha. Bom, que todos os participantes aqui comecem a falar um pouquinho do que estão achando, né? Podendo também lançar perguntas para a gente, né? Não sei quantos minutos ainda faltam. Eu queria falar nesse momento um pouco sobre a questão assim do ressignificar, né? A gente já está falando da questão realmente do adoecimento e do enfrentamento. A gente entende que no início há um grande, vamos dizer assim, um assustar, né? Quando vem o diagnóstico. É um desmoronamento. Isso. Para onde que eu vou, como eu vou, né? E muito sobre a questão do sofrimento, da dor, né? Oncológica. Fala um pouquinho disso, mas assim, sobre também o ressignificar, a importância da gente ressignificar não só a saúde, mas a doença também. Sim. Acho que a espiritualidade, o acompanhamento multiprofissional ajuda muito, até em termos de relatos, né? O que elas devolvem para nós. Tem muita gente pacientes que chegavam, e familiares também, que chegavam ao INCA muito apavorados, né? Chegavam à unidade de câncer de mama apavorados, porque a gente vê na televisão como está a nossa saúde pública, e agora cada vez mais, né? Então, imagina se eu vou para um hospital de câncer. O que eu vou encontrar lá? Né? Vou encontrar um bando de profissionais mal-humorados, porque lidam com câncer, só lidam com gente que vai morrer. Ninguém ali pode ser bem-humorado, imagina. E aí chegam lá e encontram pessoas, né, que estão lá nas suas atividades profissionais, estão disponíveis para, né, uma equipe que vai desde o agente de segurança, a moça que faz a higiene, ao diretor da unidade, que estão dispostos a informarem, orientarem aquela pessoa. E aí eles começam a ver que, peraí, tem alguma coisa esquisita, não é como eu pensei, porque o imaginário, a fantasia, vai longe, né? E aí isso acaba por minimizar essa angústia inicial, né? Do que eu não sei o que vai acontecer. E essa mulher também precisa ser chamada a participar desse processo, na medida em que ela é esclarecida, né? Que ela sabe o que vai acontecer com ela, com o corpo, que ela pode perguntar para quem ela... E mais, não só perguntar, mas para quem ela perguntar, ela vai ter sempre a mesma resposta. Porque normalmente a equipe de mastologia, que trabalha nessa área de oncologia, é uma equipe multi, que funciona de uma forma muito uníssona. Né? Então, isso vai dando segurança para aquela mulher e o diagnóstico oncológico começa a perder
né? Esse significado tão pesado. E ela começa a olhar para as outras coisas em torno da vida dela. Né? Seja o trabalho, seja o casamento, seja a relação dela com os filhos, seja ela com a própria profissão. Né? Óbvio que a gente encontra situações, e aí a gente não pode deixar de falar das desigualdades sociais, a gente tem um recorte, né? Étnico, econômico, né? Que atravessa o diagnóstico oncológico, mas essas mulheres podem ter, né? E homens, né? Possibilidades de dar um outro lugar, um outro olhar para si mesmo, para além da doença. Porque ela não vai ser a doença a vida inteira. Ela vai continuar sendo a Maria das Couves, né, durante a vida dela toda. E vai ser vista e olhada assim. Ela é muito mais pessoas, né? Assim, é muito interessante o que você está falando, porque muitas das pessoas, até que eu acompanhei na época, deram um novo sentido e um sentido de cura, de verdade, uma cura muito maior que a própria doença. Era um processo. Porque aí realmente parece, muitas delas falam em relato, né, que o câncer veio para fazer sentido maior, porque eu precisava ou parar de trabalhar, porque eu só vivia trabalhando loucamente, ou porque eu só vivia para minha família e esquecia de mim, de me cuidar, de olhar para mim, né? De ter minha vaidade. Então, assim, tudo isso dá um novo sentido, ressignifica o seu sofrimento, que vai para além da doença, né? Sim, sim. Eu brincava com algumas pacientes que às vezes elas internavam e ficavam sentadas, aí a gente passava para fazer a visita, como é normal, o atendimento, visita não, né? Fazer o atendimento delas na enfermaria. E algumas diziam, mas eu tô preocupada com meu filho, porque ele tá na casa da minha irmã, da avó, do avô, enfim, onde quer que esteja. Falei, você tá preocupada, mas ele sabe que você tá aqui. Não, ele sabe, conhece, chora, sabe que eu tô lá. Eu falei, olha, vou te contar uma coisa. Ele lá na casa da avó, principalmente, olha, deve estar chupando bala a hora que ele quer. Ele vai escovar dente se ele quiser, né? Tudo que você diz não, onde ele estiver, ele está fazendo. Então, enquanto você está aqui super preocupada, ele está tentando fazer o melhor daquele ambiente, né? Com certeza. E a mulher tem isso, não só na minha presença, é que o filho está pintando e bordando. A questão da operação, das mudanças de papéis, muitas vezes, né? Do que você falou agora do homem, que a mulher se surpreendeu quando ele falou, não vou deixar de te amar, não vou deixar de cuidar de você, porque você está com câncer, ou vai tirar a mama, né? A mastectomia, que seria cirurgia total. Um outro assunto também muito, muito significativo, né? Como eu sou de RH, não posso deixar de falar, né? Que é o lugar do trabalho, onde esses pacientes são cometidos e alguns ficam afastados, né? Como que esses profissionais de RH, né? Eles podem favorecer, contribuir para que a pessoa se sinta ainda útil dentro do trabalho, né? E se sinta pertencente ao lugar que ela trabalha. Eu acho que a primeira coisa é lembrar que essa pessoa teve câncer, tratou ou está em processo de tratamento, e que ela não é o câncer. E que ela não vai querer ficar falando só da doença. No lugar de trabalho é lugar de trabalhar. Né? Ela não quer ser tratada nem com o que a gente chama, entre aspas, de mimimi, né? No sentido da superproteção, e nem no sentido de que ninguém mais fala nada comigo, que possa me deixar triste. Ela não quer ser protegida porque isso tudo faz parte da vida. Tem um outro lado também, que às vezes as pessoas acham que por conhecerem precisam ser muito invasivas. Como é que foi sua cirurgia? O que aconteceu? Você sente o quê? E aí passam a conversar apenas sobre o diagnóstico. Perguntou para a paciente, para a pessoa, se ela está a fim de falar sobre isso? Isso. Né? Nem a superproteção, né? E nem a desvalia. Perfeito. Né? Tratá-la como um ser integral, isso é fundamental. Perfeito. E, se necessário, às vezes até
proporcionar a readaptação, porque a gente sabe que algumas mulheres precisam fazer o esvaziamento axilar, não podem fazer atividades repetitivas ou pegar muito peso. Então, o RH, né, a gestão de pessoas, é responsável por essa readaptação. Né? As empresas conseguem fazer isso. O nosso sistema de previdência social não consegue, infelizmente, né? Dar conta ou ter isso como uma política, né, para ser implementada e usada. Então, a gente tem as mulheres que são faxineiras, passadeiras, né, do extrato, né, mais baixo no sentido de pobre, né? Menos acesso. Né? Então, essas pessoas sofrem muito por essas questões. Né? E, às vezes, elas transpassam e ultrapassam as orientações, muitas vezes porque elas precisam dar de comer, pensando nas mulheres, que grande parte delas, o IBGE está aí para dizer isso, são aquelas que mantêm a família. Né? É, verdade. Que precisam dela. Isso tem consequências. Sim, com certeza. Bom, mais perguntas para quem está participando aqui conosco, mais perguntas sobre nosso tema, detecção precoce, né? Então, a gente falou um pouco sobre o quanto que é importante o autoexame, juntamente com os seus exames regulares, né, Márcia? Para que a gente possa detectar precocemente o câncer de mama, né? Qualquer tipo de câncer. O autoexame, a gente nem preconiza, mas é necessário que a mulher conheça o seu corpo, conheça a sua mama. E diante de qualquer alteração, nada substitui uma avaliação clínica, né? Um exame clínico e, se necessário, os exames posteriores. Nada substitui. Para nenhum tipo de doença. Né? Sim. Você acha que daqui a uns 5 anos, Márcia, a gente vai poder ter um avanço significativo, assim, do câncer como um todo? Os artigos que você tem lido, né, como docente, nessa expertise aí sua diária com câncer, a gente tem a hormonioterapia, porque a gente tem hoje quimioterapia, radioterapia, que são os tratamentos, né, e a hormonioterapia. Medicamentos. E a imunoterapia também, né? Que são, além da cirurgia, que são essas que trabalham com as células-alvo, enfim. Eu acho que estamos avançando muito, né? A biomedicina, a biotecnologia, cada vez avança mais. Né? E, embora, durante algum tempo, né, as pessoas tenham dito que a ciência não acontece, a gente está vendo aí, acho que são, no total, tem 100 e tantos protocolos, né, para a gente achar uma vacina para o coronavírus, né? Quantas fases, né, da pesquisa clínica foram organizadas, pensadas, e num tempo recorde, né? Então, da mesma forma, a oncologia. Se nos anos 60 do século XX, né, a gente usava muito as metáforas de guerra, né? A luta contra o câncer, vamos vencer essa batalha, né? A gente nem usava a palavra, enfim. Hoje, quando a gente sabe, né, que a gente tem uma previsão para o próximo triênio de pelo menos 66.280 casos novos de câncer de mama, que é a primeira causa de morte em mulheres no mundo, né? E aí, no Brasil, a gente tem lá São Paulo, Rio de Janeiro e Minas encabeçando. É o Sudeste que está encabeçando, né? O maior número. De alguma forma está ligado ao estilo de vida. A gente não pode negar isso, né, Marcos? Sim, não. Hoje as mulheres com pulmão, né? Então, a bebida tudo isso, né? Já tem pesquisas que relacionam o uso de álcool, as mulheres que começam a beber muito cedo, em muita quantidade. Né? Então, já tem algumas pesquisas que fazem esse entrelaçamento, né? Então, o uso da bebida alcoólica também é algo que já aparece, já começou a aparecer seriamente nas pesquisas. Então, sim, a gente já tem a possibilidade de conhecer fatores protetivos. Coisas que 1960, 1970, a gente não tinha a menor ideia. A gente não tinha ideia nem de que a leucemia podia existir.
A gente só tinha ideia dos tumores sólidos, né? E as cirurgias o mais radicais possíveis. Uma outra coisa, Márcia, é essa questão da idade, né? A menina, a mãe, tem que introduzir já muito cedo, até em função hoje da sexualidade precoce também, né? Do quanto que é importante hoje a gente já pensar nisso, né? De levar os adolescentes para, né, para se cuidar. Você acha hoje que já teve uma modificação dessa questão da idade, quando começa o câncer mesmo? A Olha, detectar precocemente? em 2000 e... Não sei se eu vou lembrar o ano certo, mas eu acho que em torno de 2012 ou 13, né, começaram a aparecer, né, nas estimativas, né, do INCA, né, esse olhar para mulheres jovens tendo câncer de mama. Isso, assim, escrito, demonstrado, né? Na nossa clínica, né, no hospital, nós já vínhamos observando isso há pelo menos uns 4, 5 anos antes. Porque antigamente o câncer de mama era uma, entre aspas, doença de velho, né? E aí a gente foi vendo chegar na nossa clínica mulheres de 40, mulheres de 36, mulheres de 26, meninas de 15, 20 e poucos anos, e a gente, opa, o que está acontecendo? Então, o estilo de vida está aí, né? Então, a gente precisa realmente ensinar as adolescentes a conhecerem o seu corpo, né? Não só em função do câncer de mama, mas das outras histórias que a gente tem aí, né? Então, é importante. A gente tem 9 minutinhos, né? Vamos para as considerações finais, tá? A gente ainda tem algumas perguntas que a gente vai responder. Continue aí, eu agradeço, né, a todos os convidados aqui presentes pela Prime Optical, né, com muita satisfação de vocês estarem até o final da live, com muitas informações, né, de uma mestre, docente, especialista na área do câncer de mama, que é a Márcia Regina. Siga o Instagram dela, né, e o da Prime, o LinkedIn, Facebook da gente, vai ter muito mais. E essa live nós vamos estar gravando e vocês podem rever, curtir e comentar, tá? Bom, tem aqui uma pergunta falando, Márcia, sobre prótese, silicone, porque hoje a mulherada está colocando silicone, né? E isso prejudica, como é essa questão da detecção precoce, né, com silicone? Isso prejudica ou não? Como que é isso? O autoexame vai ser muito mais complicado, né? Porque tem algo diferente, né? Por isso que a gente não preconiza o autoexame, né? Como uma forma de detecção precoce. É preciso ir ao mastologista. Ele é a melhor pessoa para poder fazer essa orientação, né? Você diz, eu sou especialista. Tudo bem, eu trabalho há 30 anos com câncer de mama, gosto e tal, mas eu não sou a médica, né? O mastologista, o oncologista clínico, eles são pessoas que estão o tempo todo se reciclando, né? Porque é isso. A ciência, de uma forma geral... como louvor, né? Desses médicos, dos fisioterapeutas, né? Que muitas vezes... Nossa! Psicólogos, né? Toda essa área multiprofissional, né? Oncológica. Quem trabalha na área de oncologia, a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço. Porque as coisas mudam no piscar de olhos. Né? Bom, Márcia, queria tanto continuar, mas faltam 5 minutinhos e, assim, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Esteja conosco em todas as situações que a gente tiver, a gente cuida, o nosso valor na Prime Optical, um valor assim mesmo, é cuidar das pessoas, né? A nossa missão, ela é linda, é melhorar vidas através da visão, assim, eu sou muito conectada com a
atenção, né? E tem tudo a ver com autocuidado, tem tudo a ver com cuidado com as pessoas, o olhar que a gente tem para as pessoas, tá? Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aí na live, que ficaram até o final, guerreiros, com um tema tão importante, tão significativo. Gente, vá ao médico, não deixe de ir ao médico, não deixe o medo vencer você. Né, Márcia? Sim. A gente precisa. Bom, agradeço, muito obrigada, tá, pela sua presença. E vamos finalizando mais uma live. Eu é que agradeço, né, o convite e de muitas formas estar aqui é devolver, né, para a sociedade o meu trabalho. Eu sempre fui servidora pública, né? O meu trabalho, a minha formação foi toda graças a isso. Então, eu tô aqui como cidadã, antes de tudo. Né? Que orgulho. Eu agradeço. Beijo grande, viu? E beijo a todos vocês que participaram e participem mais, né? Sigam a gente, né? Pelo Instagram, pelo Face, da Márcia e da Prime Optical, tá? Um beijo grande, Márcia. Tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Vai em casa aqui, Fernanda. Vem aqui, me ajuda. Pessoas como a Prime Optical, né? Nós temos uma missão de todos os dias, que é melhorar vidas através da visão. E nós acreditamos nisso e podemos falar também sobre outros cuidados. Vocês não estão me ouvindo, né? Não estão ouvindo. Só um minuto. Ok. Será que é por causa daqui, ó? Estão me ouvindo agora? Boa tarde. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Fala aqui na live, gente. Boa tarde, gente. Então, eu vou repetir. Meu nome é Simone. Eu fui convidada, né, pelo laboratório Prime Óptica. Hoje eu pertenço ao RH da Prime. E é com muita satisfação que hoje eu trago para vocês um tema muito importante, esclarecedor, que a todo momento nós vamos conscientizar, nós vamos esclarecer sobre esse assunto tão importante, que é o combate do câncer de mama, o nosso Outubro Rosa. Semana passada nós tivemos também uma celebração do Dia Mundial da Saúde, do Dia Mundial da Visão, que tem tudo a ver com os nossos valores, com a nossa missão, que é melhorar vidas através da visão. E também estamos conectados ao cuidado, ao autocuidado e o cuidado com as outras pessoas. Então, esse valor de saúde, de olhar o outro e de dar qualidade de vida, né, oferecer qualidade de vida a todos nós, a Prime Optical, ela se interessa, ela está conectada e focada nesses assuntos. Hoje eu trago uma convidada muito especial, que é uma docente pela UFRJ, mestre pela UFRJ, psicóloga, coordenadora dentro do grupo de multiprofissionais do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, e vai falar um pouco, esclarecer um pouco sobre a prevenção, sobre a detecção precoce do câncer de mama. Nós vamos focar nesse assunto, mas vamos discorrer de outros tantos abordados sobre o câncer de mama, tá? Para esclarecer, para desmistificar muitas vezes essa palavra que em tempos anteriores nós tínhamos até medo de falar dela e que hoje não precisa negar esse fato, né? Nós precisamos cuidar, tratar e enfrentar, tá? Com a vida. Então, eu vou agora chamar a nossa convidada, Márcia Regina da Costa, tá? Então, isso é importante.
Então, só para vocês entenderem, né? Eu trabalhei, fiz uma especialização em psicologia oncológica. Márcia foi minha docente, minha professora, minha orientadora, e eu fico muito feliz de revê-la aqui nesse momento, né? Nosso RH é muito aberto, da Prime, e eu tenho um perfil muito generalista, amo o que eu faço, né? E a Prime gosta de pessoas, né, Márcia? E gostamos de cuidá-las também, né, em todos os sentidos. Nós vamos falar um pouquinho, Márcia, da detecção precoce, de uma forma muito leve, né, porque o câncer ele já traz um estigma. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, esclarecesse aos nossos participantes aqui da live, para falar um pouco de um breve histórico do câncer, né, e desse estigma, desmistificar um pouco a palavra câncer, né? É importante porque quando, né, se a gente perguntar aqui na live as pessoas que estão participando, o que elas pensam quando a gente pronuncia a palavra câncer, qual é a com emoção, certeza, né? Com certeza isso vai vir com sofrimento, com dificuldades, com mutilação. Quer dizer, são palavras, entre aspas, muito difíceis. Sim. Dificilmente alguém vai lembrar que câncer é o nome de um trópico terrestre. É o nome de um signo. Né? A palavra é a mesma. Mas a gente traz no nosso imaginário a ideia do adoecimento de câncer ligado à morte, dor e sofrimento de tal forma que a gente quer mais se afastar e nem repetir a palavra se possível. E isso é efetivamente um estigma. Muitos falam aquela doença, né? Aquela doença, aquele tumorzinho, aquilo. E isso acaba por nos afastar de algo que a gente precisa detectar o mais precocemente possível, né, para poder tratar e para poder restabelecer a saúde. Né? E isso é fundamental. Quais são as causas do câncer como um todo, né? E depois a gente fala um pouco sobre o câncer de mama em si. Quais são os sintomas e as causas principais? Vou falar, obviamente, não posso falar de outro lugar, né? Preciso falar a partir do INCA, não pelo, mas por ele, porque é um órgão que tem uma representação nacional e internacional voltado para as políticas públicas, né, do câncer em geral. Né? Mas a gente sabe que o câncer, a gente não tem uma causa específica. Né? O câncer ele é multifatorial, o Hellman fala muito sobre isso. O câncer ele é multifatorial. Então, para algumas situações, a gente nunca vai ter certeza. Tem a questão do tabaco para alguns tipos de cânceres? Tem. A questão da bebida alcoólica para alguns tipos de cânceres? Tem. Mas e aí quem não bebe? Quem não fuma? Né? Isso é passível de acontecer. A gente diz que o adoecimento por câncer é uma doença democrática, que pode atingir qualquer um. Né? Na medida que é um ser vivo, você está suscetível, né, a ter um diagnóstico. É um processo de envelhecimento, né, das células, né, porque tem tudo a ver com a multiplicação de uma forma desregulada que acontece e por via multifatorial que começa a multiplicar criando a doença, correto? Sim, e aí a gente pode pensar que também existem as crianças que têm um diagnóstico oncológico. Né? Então, isso para lembrar que às vezes esse estigma fica muito conectado a uma visão judaico-cristã da doença como um pecado. E está muito longe disso. Né? A doença é uma experiência e é uma experiência da qual muitos e muitas podem sair. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão, né, da cura, do enfrentamento da doença. Quais são os sintomas do câncer de mama? O câncer de mama, né, pegando aqui um gancho no meu diretor, né, ele era, mas ele continua sendo, né, lá do HC3, e os dados dizem que o câncer de mama, os principais sintomas são
alguma modificação na alteração da pele da sua mama, porque é importante que a mulher conheça o seu corpo. Não é fazer o autoexame, porque ele não exclui a ida ao médico e os exames sequenciais, né? Então, Sim. é uma pele que fica diferente, um mamilo que retrocede, retrai, né? Alguma área da mama ele fica para inibido. dentro, né? Isso, inibido. Alguma área da mama que fique com aspecto de casca de laranja. Sim. E mesmo algum tipo de nódulo que você perceba, né? Então, a princípio, esses são os principais sintomas. E a mulher vai descobrir olhando para sua mama, tocando, conhecendo o seu corpo. Que é o que a gente chama de autocuidado e não substitui, como você mesmo falou, os outros exames regulares que a mulher deve fazer no ginecologista. Correto? E tem um outro sintoma que é a saída de algum tipo de secreção, né? Pelos ductos mamários, né? Sem esforço nenhum. Então, também é um sinal de alerta, principalmente se tiver algum aspecto sanguinolento. São sinais de alerta, né? Que a mulher precisa ter e precisa buscar um atendimento competente. E logo no início, Márcia, geralmente é assintomático, né? Sim, a dor é um sintoma que o pessoal diz, mas não doeu, então eu não procurei. Mas não passa pela dor. Para chegar à dor, a gente precisa ficar preocupado, que já está provavelmente no estadiamento avançado, o que não quer dizer também que esteja mais grave. Sim. Mas a dor não é o principal sintoma. Os principais sintomas se conectam com alterações na mama. Tá. E aí essa importância, como você mesmo falou, de se examinar mensalmente, né, e conhecer o seu próprio corpo. E a gente está falando de mulheres e de homens também, né? Sim, porque a glândula mamária nos homens, ela não se desenvolve, né? Mas ela está ali presente. Então, os homens também deveriam conhecer o seu corpo, e eles levam um susto quando a gente diz que eles têm mama, né? Porque embora seja, sim, muito raro, o câncer de mama em homem não está listado nem entre os 10 principais, na última estimativa que a gente tem de 2020 a 2022, esse próximo triênio. Mas ele pode ser um pouco mais grave, até porque o homem não percebe, né? E acha que, imagina, ele nunca vai ter câncer de mama. Mas também é importante que o homem tenha atenção ao seu corpo. O cuidado nunca é demais. Nunca é demais, né? E os homens têm dificuldade, né? Muitas vezes de se cuidar, né? A mulher hoje já corre mais, né? E tem essa questão realmente esclarecida sobre a prevenção, né? Regular, anual, que a gente realiza. Então, pergunta que não quer calar. Câncer tem cura ou não? O câncer, né? Segundo os estudos, né? Quanto mais precoce, né, se inicia o tratamento, que hoje é um tratamento que avançou muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Hoje você tem cirurgias cada vez menos invasivas, né? Tem termos de oncologia clínica, tem medicações, protocolos, né? Muito mais específicos para cada para cada pessoa. Então, não é porque uma tem câncer de mama, a vizinha tem, que o tratamento vai ser igual, não. É um tratamento que é individualizado. Né? Pode parecer igual, mas não é igual. Porque cada uma vai ter uma fisiopatologia específica. Então, o médico, quando olha, ele indica para aquela mulher, para aquela pessoa. Não é para qualquer um. Então, diante disso, né, a gente pode pensar que o câncer é possível de ser curado, sim. Né? Óbvio que a gente tem os fatores protetivos, tá? Que podem fazer com que a gente não desenvolva, ou pelo menos se desenvolver, que ele seja um pouco, né, menos agressivo,
que é, primeiro fator, a obesidade, né? E a obesidade está na lista da maioria das doenças, né? Doença cardíaca e outras, né? A obesidade e o exercício físico, a atividade física, isso já está provado, né? Que a atividade física é um fator protetivo. Ainda que você comece depois que você teve o diagnóstico, fez o tratamento, a atividade física se torna um fator protetivo. Então, se alimentar bem, né? E manter o seu corpo, o seu peso em dia, né? Praticar atividade física, são fatores de proteção. Óbvio que tem outros fatores protetivos, mas que nem sempre a gente tem ingerência, tá? Mas, né, essas duas questões, que são muito comportamentais, a gente pode modificar. E a gente, assim, esclarece mais uma vez de que não só o câncer, mas como várias outras doenças, a gente sabe que o recomendado é se alimentar bem, né, ter uma atividade física regular e estar indo ao seu médico, né, para você estar realmente detectando precocemente qualquer tipo de doença, inclusive um câncer de mama. Né? Sobre o tratamento, me fala um pouco assim sobre os tipos. Então, estou com câncer de mama, o que eu devo fazer, onde eu devo me direcionar, quais são as referências principais na mulher e no homem que tiver detectado um câncer? Se ele percebe primeiro alguma alteração, ele vai ter que descobrir se é ou não. Uma unidade básica de saúde. Esse é o primeira entrada, né? E aí a unidade básica de saúde, né, o médico ou às vezes a enfermeira, né, que tem alguma especialização na área, ela vai examinar, vai pedir os exames que sejam necessários. E aí, ao receber o diagnóstico, ele vai entrar num sistema que a gente chama de SER, antigamente chamava-se CISREG, e aí esse paciente ele vai ser direcionado para alguma unidade que trabalhe, né, com câncer de mama, não necessariamente o INCA, mas que trabalhe com câncer de mama, falando que grande parte desses outros profissionais passaram em algum momento pelo INCA para fazer as suas especializações, né? Então são tão competentes quanto. Então a gente tem vários hospitais, principalmente federais, onde a gente tem, as pessoas são encaminhadas para esses lugares. O Hospital do Andaraí, Cardoso Fontes, servidores do Estado. Quer dizer, tem vários hospitais. Tem uma rede de atenção oncológica, além do INCA. E nesse momento, a gente sabe que isso mexe muito com o psicológico, né? Com a questão emocional e familiar, social como um todo, para esse paciente, né? O que você tem a me dizer sobre esses aspectos de acolhimento, né, para esse paciente e sua rede, né, que é a sua família, os papéis que elas exercem em conjunto com esse paciente? A gente tem que pensar que, apesar de saber que tem possibilidade de cura, que tem tratamento, é uma doença que assusta qualquer um de nós, né? Mas é preciso, se possível, né, que essa pessoa adoecida, que ela tenha a oportunidade, principalmente em família, entre os seus, e aí são amigos, enfim, que ela possa dividir seus medos, suas angústias, seus temores com essa equipe. Se ela está numa empresa, que ela possa dividir isso principalmente com o RH, né? Porque às vezes ela vai precisar voltar, ela vai precisar se afastar, ela vai precisar ser realocada, né? Dependendo da sua cirurgia proposta. E ela precisa saber que ela tem esse suporte. E que as pessoas não se amedrontem, porque mágoa não causa câncer, chorar não causa câncer, ficar triste não causa câncer, né? Então, os pacientes podem chorar, né? Porque vai ser por algum momento, todo mundo que perde alguma coisa, mesmo que seja a condição de saudável por algum tempo, vai se entristecer, vai se enlutar. E quem está em volta precisa tentar suportar. Não é suportar, não posso chorar porque minha mãe vai me ver chorando, vai ficar preocupada. Poxa, seria tão bom se vocês pudessem chorar juntas.
Né? Uhum. Isso É pode ser um sinal esses de laços. fortalecer os vínculos, exatamente, esses laços afetivos. E muitas vezes, assim, falando um pouco do tratamento que a quimioterapia traz, né, a radioterapia, muitas vezes trazendo um pouco desse fantasma de cair cabelo, né, que muitas vezes acontece, mas como ser humano ele pode se reinventar nessa história, né, e Sim, até porque pode estar passando uma novela até que vai tratar desse assunto, né? E nesse momento crucial que a mulher perde seu cabelo, que tem a ver com a vaidade, com a autoimagem. Que o câncer de mama, Márcia, ele traz uma questão que é a questão da nossa sexualidade, né? A mama, principalmente para a mulher, é algo é algo que está ligado a amamentar, está ligado à sexualidade, está ligado a tantas coisas na mulher, né, do ser mulher. E tanto que isso, nesse momento, tem que ser cuidado, fortalecido, esclarecido para essa mulher que ela pode se reinventar. E sim. várias histórias você já teve com isso, né, Márcia? Muitas, muitas. E aí, falando dessa questão da mama da mulher na nossa cultura, ter todo esse peso, né? Sexualidade, feminilidade, né? Maternidade. Eu penso num exemplo de casal, às vezes, né? Que a mulher diz, ai, mas será que eu vou continuar sendo mulher? Será que meu marido vai continuar me aceitando? Será que ele vai conseguir passar por esse percurso? Como é que eu vou ser vista na rua, no trabalho? E eu lembro da fala de um marido, né? Que eu estava atendendo a esposa, e ela sempre vinha falando de que o marido estava se afastando, que ela ficava com medo, que ela pensava até em mandá-lo embora. Porque ela tinha tirado um seio, então ela não era mais mulher. A E aí a gente utilidade pediu, dela, né? Mexeu e com a aí a gente, utilidade. né? E a gente pediu que esse marido viesse, né? Se ele aceitava, e ele veio, né? E aí eu pedi, olha, que tal, né? Você falar do que passa pela sua cabeça e você também, né? Porque para você que está acompanhando, também não está sendo fácil. A gente fez vários grupos de familiares, né? E a gente sabe o quanto que os familiares também são atingidos. É uma unidade, né? E aí, em algum momento, né, que ela diz, eu acho que você podia ir embora, porque eu não sou tão perfeita assim para você, né? Porque a sociedade já cobra, imagina a própria mulher. E aí o marido vira para ela e diz assim, mas fulana, né? Eu não casei com você por causa da sua mama. Eu não casei com você por causa de um pedaço. Nós estamos há quase 15 anos juntos, temos filhos. Isso não é por causa de um pedaço, que nem estava bom. Eu Uhum. casei com você porque você é você, né? E nessa hora ela começou a chorar, né? Porque o que ela entendia como um certo distanciamento, ele disse para ela, né, em algum momento também no decorrer da sessão, que era medo. Porque ele não sabia se ele podia machucar, se ele podia tocar. Porque essa coisa, o homem, para assumir o lugar de cuidador é muito difícil. Né? Tanto que nem ele vai ao médico, né? A mulher que vai, né, carregando ele às vezes pela orelha para ir ao médico. Então, se Homens que tornar estão cuidador participando aqui da live, olha lá, é muito conheçam, tem que difícil, cuidar. né? É muito difícil. Né? E tem o dito popular de que a mulher, quando tem câncer, o homem se separa. Mas quando a gente vai perguntar para essa mulher como é que era o casamento, já não era. Né? Era um casamento do papel, mas não era um casamento de laço afetivo. Perfeito. Então, às vezes, o diagnóstico, o processo é uma gota d'água em um copo que já estava começando a transbordar. Isso também tem muito a ver com a questão do ser humano. O ser humano tem muito medo de ser abandonado, né, de ser excluído, de ser rejeitado. E esses sentimentos, eles vêm muito mais nesses momentos, né, Márcia? O Roseval, que é um dos nossos participantes aqui da área comercial. Tudo bem, Roseval? Gente, mais perguntas aqui para a gente. Ele está perguntando sobre como estão os tratamentos de prevenção, né? O tratamento de quimioterapia. Como você falou, a gente está avançando cada vez mais
em rumos tecnológicos, ainda mais agora, nessa época aí que a gente teve de pandemia, isso ficou mais em foco, né? E no Ficou câncer, evidente, né? como que está E aí? o câncer vem caminhando nessa mesma batida, né? Como a gente diria, né? Tem vários protocolos que atingem células-alvo, e por isso que ele é individualizado, né? Mesmo as cirurgias, quando propostas, hoje são as menos invasivas possíveis. O protocolo de quimioterapia, que é uma das medicações que pode fazer cair o cabelo, porque depende de cada caso, mas no caso do câncer de mama, uma das consequências temporárias é a queda do cabelo, modificação da pele, escurecimento de unha, né? Mesmo esse protocolo já avançou e muito. Assim, dando uma história, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, ainda como técnica de enfermagem, tinha mulheres que faziam 30 sessões de quimioterapia. Tá? E hoje, né? E hoje, né, passavam mal. Hoje, tem mulheres que fazem 6 sessões, conjuga-se protocolos diferentes, às vezes faz 4, às vezes faz 8, enfim, né? Porque é 1 a 1. E mais, tem mulher que termina a quimioterapia, sai dali e vai para o trabalho. Tá? Sem menor problema, né? Porque tem toda uma orientação também multiprofissional. A Né? diferença Fisioterapeutas, nutricionistas, os próprios oncologistas, enfermeiras, isso também faz muita diferença. e faz também muita diferença essa família, esse paciente, essa mulher ou esse homem, né? Se informar, estar Sim, informado para enfrentar, correto, Márcia? sim, se informar, participar do processo de tratamento. Né? Entendi. Fala. Estão perguntando aqui para mim, para gente, qual idade mínima que você aconselha ou que os protocolos aconselham de começar com seu autoexame, né? Ou os exames de mamografia, que são os mais falando pelo INCA, ele preconiza que seja a partir dos 50 anos. Assim, para quem não sente nada, para quem não tem nenhum sintoma e nenhuma história. A partir dos 50 anos de idade, né? Às vezes até para você poder ter uma mamografia de fundo, né? Para você ir acompanhando ao longo do tempo. E aí, o médico mastologista vai indicar se vai fazer anualmente ou se vai fazer bianualmente. Para as mulheres, tem, né, um risco maior, um risco aumentado de câncer de mama na família, de câncer de mama em homem, de câncer de ovário, né? As sociedades, né, de mastologia já descem um pouco, falando em torno de 40 anos. Né? Ok, legal, obrigada. E na questão de informação, né, das áreas carentes, também estão perguntando. Isso é preocupante, principalmente agora nessa pandemia, né? O que vocês, profissionais da área de saúde, vêm observando? Olha, está muito preocupante. Tem dados, os dados do câncer de mama na mulher, nessa estimativa, a gente tem que 1 em cada 4 mulheres vão desenvolver um diagnóstico de câncer de mama nesse período, né? Principalmente no ano de 2020. Só que todos nós, né, estivemos e estamos ainda sob a pandemia, e os mastologistas viram uma redução radical no número de pessoas que estão buscando fazer os exames. Né? Então, o Outubro Rosa desse ano, o Outubro Rosa desse ano, ele tem uma característica muito peculiar, porque nós não fizemos lockdown. A gente podia ir a médico, supermercado. Então, as pessoas, as mulheres, façam seus exames anuais, sequenciais, né? Para câncer de mama, para câncer de colo de útero, né? Façam seus exames. Porque... né, na live, apelando para que as pessoas possam se cuidar, né? Regularmente. Tirando esse medo, né, que nos paralisa muitas vezes em função da pandemia. A pandemia não pode parar as nossas vidas, né?
A gente tem que se informar, se proteger, porém, em nenhum momento deixar de se cuidar. Esse é o recado, né, Márcia? Esse é o recado, esse é o recado. Porque os médicos, os hospitais, os postos, estão todos funcionando, né? Então, é preciso, né? A gente pode ser que daqui a pouco tenha um grande boom. E aí? Né? Sim. Como vai ficar para a gente atender tanta gente, né? Exatamente. É uma pergunta aqui que colocaram, né? No caso do câncer no homem, em qual profissional ele vai? Porque mastologista. Mastologista, né? E mastologista. Ele também vai procurar mastologista. Perfeito. Gostaria, assim, de falar também sobre a espiritualidade, que é um assunto importante para aqueles que não só enfrentam câncer, né, como qualquer doença crônica, tá? E também aqueles que estão no cuidados paliativos. Queria que você explicasse um pouco o que é o cuidado paliativo dentro do tratamento de câncer, né, e do enfrentamento em si. Sobre a questão mais holística, né? Cuidados paliativos, né, é um cuidado que ele não começa quando o médico diz, olha, não tem mais nada que fazer, né? O conceito de cuidados paliativos fala de um cuidado que vai aliviar todo e qualquer sintoma de uma pessoa diante de um diagnóstico. Então, quando eu descubro o meu diagnóstico de câncer, eu ali já estou sendo paliada, né? Já estou vivendo esse tratamento paliativo junto com o tratamento curativo. Em algum momento, né, pode ser que a doença recorra, que a pessoa venha desenvolver uma metástase, e outros protocolos vão ser tentados, tá? E muitas pessoas detêm, né? A doença é detida por esses protocolos. Em alguns casos, não vai acontecer isso. E aí essa pessoa vai passar a ser tratada paliativamente. As pessoas, erroneamente, entendem paliação como não tem mais nada a fazer. Não é isso. Se tem muito a fazer. Tem protocolos de quimioterapia paliativa, tem protocolos de radioterapia paliativa, de cirurgia paliativa, porque o foco é dar qualidade de vida para aquela pessoa. Eu tenho pacientes, entre aspas, não, eles são paliativos, eles sabem que são paliativos, que tem, olha, a mais antiga tem pelo menos 25 anos, né? Outras têm 10, outras têm 8, e estão vivendo. O ser humano e vivendo né, Márcia? Com qualidade. Exatamente. E aí, quando você fala da questão da espiritualidade, como é que eu entendo, e alguns autores entendem espiritualidade? Não se trata de religião, não se trata de crença. É a forma como você vê a vida. Qual é o sentido que você dá para a sua existência? E pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser umbandista, candomblessista, pode ser espírita, pode ser judeu, não importa, não importa. Qual é o sentido que você dá para a sua vida e para a sua história? E aí você é capaz de também, a partir daí, conseguir lidar com o diagnóstico, com o tratamento, né? Não só exclusivo paliativo, mas ao longo da vida, com a vida e os entraves que acontecem, de uma outra forma, ter um outro olhar para isso. Né? A gente fica pensando, ai meu Deus, e se eu morrer? Eu vou morrer. Fato. Né? Eu sou uma paciente terminal, eu sou uma pessoa terminal, nós somos. As pessoas se esquecem que todos vão morrer, né? E é a única coisa certa, filosoficamente falando. Isso, né, Marta? Eles chamam você a esse sentido de vida mais urgente, vamos dizer assim. Mas se a gente for parar para pensar, todos nós, né? Todos nós passamos por isso. A gente só finge, condição sine qua non, a morte, né? O que a gente vai fazer nesse intervalo é que vai fazer a grande diferença na nossa história, no que vai ficar para aqueles que viveram conosco a nossa vida. Então, a morte é uma coisa certa. O que a gente vai fazer no intervalo é escolha.
é escolha. Bom, que todos os participantes aqui comecem a falar um pouquinho do que estão achando, né? Podendo também lançar perguntas para a gente, né? Não sei quantos minutos ainda faltam. Eu queria falar nesse momento um pouco sobre a questão assim do ressignificar, né? Você já está falando da questão realmente do adoecimento e do enfrentamento. A gente entende que no início há um grande, vamos dizer assim, um assustar, né? Quando vem o diagnóstico. É um desmoronamento. Isso. Para onde que eu vou, como eu vou, né? E muito sobre a questão do sofrimento, da dor, né? Oncológica. Fala um pouquinho disso, mas assim, sobre também o ressignificar, a importância da gente ressignificar não só a saúde, mas a doença também. Sim. Eu acho que a espiritualidade, o acompanhamento multiprofissional ajuda muito, até em termos de relatos, né? O que elas devolvem para nós. Tem muita gente pacientes que chegavam, e familiares também, que chegavam ao INCA muito apavorados, né? Chegavam à unidade de câncer de mama apavorados, porque a gente vê na televisão como está a nossa saúde pública, e agora cada vez mais, né? Então, imagina se eu vou para um hospital de câncer. O que eu vou encontrar lá? Né? Vou encontrar um bando de profissionais mal-humorados, porque lidam com câncer, só lidam com gente que vai morrer. Ninguém ali pode ser bem-humorado, imagina. E aí chegam lá e encontram pessoas, né, que estão lá nas suas atividades profissionais, estão disponíveis para, né, uma equipe que vai desde o agente de segurança, a moça que faz a higiene, ao diretor da unidade, que estão dispostos a informarem, orientarem aquela pessoa. E aí eles começam a ver que, peraí, tem alguma coisa esquisita. Não é como eu pensei. Porque o imaginário, a fantasia, vai longe, né? E aí isso acaba por minimizar essa angústia inicial, né? Do que eu não sei o que vai acontecer. E essa mulher também precisa ser chamada a participar desse processo, na medida em que ela é esclarecida. Né? Que ela sabe o que vai acontecer com ela, com o corpo, que ela pode perguntar para quem ela... E mais, não só perguntar, mas para quem ela perguntar, ela vai ter sempre a mesma resposta. Porque normalmente, a equipe de mastologia, que trabalha nessa área de oncologia, é uma equipe multi, que funciona de uma forma muito uníssona. Né? Então, isso vai dando segurança para aquela mulher e o diagnóstico oncológico começa a perder, né, esse significado tão pesado e ela começa a olhar para as outras coisas em torno da vida dela. Né? Seja o trabalho, seja o casamento, seja a relação dela com os filhos, seja ela com a própria profissão. Né? Óbvio que a gente encontra situações, e aí a gente não pode deixar de falar das desigualdades sociais, a gente tem um recorte, né, étnico, econômico, né, que atravessa o diagnóstico oncológico, mas essas mulheres podem ter, né, e homens, né, possibilidades de dar um outro lugar, um outro olhar para si mesmo, para além da doença. Porque ela não vai ser a doença a vida inteira. Ela vai continuar sendo a Maria das Couves, né, durante a vida dela toda. E vai ser vista e olhada assim. Ela é muito mais pessoas, né? Assim, é muito interessante o que você está falando, porque muitas das pessoas, até que eu acompanhei na época, deram um novo sentido e um sentido de cura, de verdade, uma cura muito maior do que a própria doença. Era um processo. Porque aí realmente parece, muitas delas falam em relato, né, que o câncer veio para fazer sentido maior, porque eu precisava ou parar de trabalhar, porque eu só vivia trabalhando loucamente, ou porque eu só vivia para minha família e esquecia de mim, de me cuidar, de olhar para mim, né?
de ter a minha vaidade. Então, assim, tudo Exata. isso dá um novo sentido, ressignifica o seu sofrimento, que vai para além da doença, né? Sim. Eu brincava com algumas pacientes que às vezes elas internavam e ficavam sentadas, aí a gente passava para fazer a visita, como é normal, o atendimento, visita não, né? Fazer o atendimento delas na enfermaria. E algumas diziam, mas eu tô preocupada com meu filho, porque ele tá na casa da minha irmã, da avó, do avô, enfim, onde quer que esteja. Falei, você tá preocupada, mas ele sabe que você tá aqui. Não, ele sabe, conhece, chora, sabe que eu tô lá. Eu falei, olha, vou te contar uma coisa. Ele lá na casa da avó, principalmente, olha, deve estar chupando bala a hora que ele quer. Ele vai escovar dente se ele quiser, né? Tudo que você diz não, onde ele estiver, ele está fazendo. Então, enquanto você está aqui super preocupada, ele está tentando fazer o melhor daquele ambiente, né? Com certeza. E a mulher tem isso, não só na minha presença, é que o filho está pintando e bordando. A questão da alteração das mudanças de papéis, muitas vezes, né? Do que você falou agora do homem, que a mulher se surpreendeu quando ele falou: não vou deixar de te amar, não vou deixar de cuidar de você porque você está com câncer, ou vai tirar a mama, né? A mastectomia, que seria cirurgia total. Um outro assunto também muito significativo, né? Como eu sou de RH, não posso deixar de falar, né? Que é o lugar do trabalho, onde esses pacientes são cometidos e alguns ficam afastados, né? Como que esses profissionais de RH, né? Eles podem favorecer, contribuir para que a pessoa se sinta ainda útil dentro do trabalho, né? E se sinta pertencente ao lugar que ela trabalha. Eu acho que a primeira coisa é lembrar que essa pessoa teve câncer, tratou ou está em processo de tratamento, que ela não é o câncer. E que ela não vai querer ficar falando só da doença. No lugar de trabalho é lugar de trabalhar. Né? Ela não quer ser tratada nem com o que a gente chama, entre aspas, de mimimi, né? No sentido da superproteção, e nem no sentido de que ninguém mais fala nada comigo, que possa me deixar triste. Ela não quer ser protegida porque isso tudo faz parte da vida. Tem um outro lado também, que às vezes as pessoas acham que por conhecerem precisam ser muito invasivas. Como é que foi sua cirurgia? O que aconteceu? Você sente o quê? E aí passam a conversar apenas sobre o diagnóstico. Perguntou para a paciente, para a pessoa, se ela está a fim de falar sobre isso? Isso. Né? Nem a superproteção, né? E nem a desvalia. Perfeito. Né? Tratá-la como um ser integral, isso é fundamental. Perfeito. E, se necessário, às vezes até proporcionar a readaptação, porque a gente sabe que algumas mulheres precisam fazer o esvaziamento axilar, não podem fazer atividades repetitivas ou pegar muito peso. Então, o RH, né, a gestão de pessoas, é responsável por essa readaptação. Né? As empresas conseguem fazer isso. O nosso sistema de previdência social não consegue, infelizmente, né, dar conta ou ter isso como uma política, né, para ser implementada e usada. Então, a gente tem as mulheres que são faxineiras, passadeiras, né, do extrato, né, mais baixo no sentido de pobre, né, menos acesso. Né? Então, essas pessoas sofrem muito por essas questões. Né? E, às vezes, elas transpassam e ultrapassam as orientações, muitas vezes porque elas precisam dar de comer, pensando nas mulheres, que grande parte delas, o IBGE está aí para dizer isso, são aquelas que mantêm a família. Né? Verdade. Que precisam dela. Isso tem consequências. Sim, com certeza. Bom, mais perguntas para quem está participando aqui conosco, mais perguntas sobre nosso tema, detecção precoce, né? Então, a gente falou um pouco sobre o quanto que é importante o autoexame, juntamente com os seus exames regulares, né, Márcia? Para que a gente possa
detectar precocemente o câncer de mama, né? Qualquer tipo de O câncer. autoexame, a gente nem preconiza, mas é necessário que a mulher conheça o seu corpo, conheça a sua mama. E diante de qualquer alteração, nada substitui uma avaliação clínica, né? Um exame clínico e, se necessário, os exames posteriores. Nada substitui para nenhum tipo de doença. Né? Sim. Você acha que daqui a uns 5 anos, Márcia, a gente vai poder ter um avanço significativo, assim, do câncer como um todo? Os artigos que você tem lido, né, como docente, nessa expertise aí sua diária com câncer, a gente tem a hormonioterapia, porque a gente tem hoje quimioterapia, radioterapia, que são os tratamentos, né, e a hormonioterapia. E a Medicamentos. imunoterapia. E a Isso. imunoterapia, né? Que são, além da cirurgia, que são essas que trabalham com as células-alvo, enfim. Eu acho que estamos avançando muito, né? A biomedicina, a biotecnologia, cada vez avança mais, né? E, embora durante algum tempo, né, as pessoas tenham dito que a ciência não acontece, a gente está vendo aí, acho que são, no total, tem 100 e tantos protocolos, né, para a gente achar uma vacina para o coronavírus, né? Quantas fases, né, da pesquisa clínica foram organizadas, pensadas, e num tempo recorde, né? Então, da mesma forma, a oncologia. Se nos anos 60 do século XX, né, a gente usava muito as metáforas de guerra, né? A luta contra o câncer, vamos vencer essa batalha, né? A gente nem usava a palavra, enfim. Hoje, quando a gente sabe, né, que a gente tem uma previsão para o próximo triênio de pelo menos 66.280 casos novos de câncer de mama, que é a primeira causa de morte em mulheres no mundo, né? E aí, no Brasil, a gente tem lá São Paulo, Rio de Janeiro e Minas encabeçando. É o Sudeste que está encabeçando, né? Maior número. Então, de alguma forma, está ligado ao estilo de vida. A gente não pode negar Sim. isso, né, Márcia? Sim, não. Hoje, e as mulheres com pulmão, né? Então, a bebida alcoólica, tudo isso, né? Já tem pesquisas que relacionam o uso de álcool, as mulheres que começam a beber muito cedo, em muita quantidade. Né? Então, já tem algumas pesquisas que fazem esse entrelaçamento, né? Então, o uso da bebida alcoólica também é algo que já aparece, já começou a aparecer seriamente nas pesquisas. Então, sim, a gente já tem a possibilidade de conhecer fatores protetivos. Coisas que 1960, 1970, a gente não tinha a menor ideia. A gente não tinha ideia nem de que a leucemia podia existir. A gente só tinha ideia dos tumores sólidos, né? E as cirurgias o mais radicais possíveis. Uma outra coisa, Márcia, é essa questão da idade, né? A menina, a mãe tem que introduzir já muito cedo, até em função hoje da sexualidade precoce também, né? Do quanto que é importante hoje a gente já pensar nisso, né? De levar os adolescentes para, né, para se cuidar. Você acha hoje que já teve uma modificação dessa questão da idade, quando começa o câncer mesmo? A detectar precocemente? Em 2000 e... não sei se eu vou lembrar o ano certo, mas eu acho que em torno de 2012 ou 13, né, começaram a aparecer, né, nas estimativas, né, do INCA, né, esse olhar para mulheres jovens tendo câncer de mama. Isso, assim, escrito, demonstrado, né? Na nossa clínica, né, no hospital, nós já vínhamos observando isso há pelo menos uns 4, 5 anos antes. Porque antigamente o câncer de mama era uma, entre aspas, doença de velho, né? E aí a gente foi vendo chegar na nossa clínica
mulheres de 40, mulheres de 36, mulheres de 26, meninas de 15, 20 e poucos anos, e a gente, opa, o que está acontecendo? Então, o estilo de vida está aí, né? Então, a gente precisa realmente ensinar as adolescentes a conhecerem o seu corpo, né? Não só em função do câncer de mama, mas das outras histórias que a gente tem aí, né? Então, é importante. A gente tem 9 minutinhos, né? Vamos para as considerações finais, tá? A gente ainda tem algumas perguntas que a gente vai responder. Continue aí, eu agradeço, né, a todos os convidados aqui presentes pela Prime Optical, né, com muita satisfação de vocês estarem até o final da live, com muitas informações, né, de uma mestre, docente, especialista na área do câncer de mama, que é a Márcia Regina. Siga o Instagram dela, né, e o da Prime, o LinkedIn, Facebook da gente, vai ter muito mais, e essa live nós vamos estar gravando e vocês podem rever, curtir e comentar, tá? Bom, tem aqui uma pergunta falando, Márcia, sobre prótese, silicone, porque hoje a mulherada está colocando silicone, né? E isso prejudica, como é essa questão da detecção precoce, né, com silicone? Isso prejudica ou não? Como que é isso? O autoexame vai ser muito mais complicado, né? Porque tem algo diferente, né? Por isso que a gente não preconiza o autoexame, né? Como uma forma de detecção precoce. É preciso ir ao mastologista. Ele é a melhor pessoa para poder fazer essa orientação, né? Você diz, eu sou especialista. Tudo bem, eu trabalho há 30 anos com câncer de mama, gosto e tal, mas eu não sou a médica, né? O mastologista, o oncologista clínico, eles são pessoas que estão o tempo todo se reciclando, né? Porque é isso. A ciência, de uma forma geral... Isso com louvor, né? Desses médicos, dos fisioterapeutas, né? Que muitas vezes... Nossa! Psicólogos, né? Toda essa área multiprofissional, né? Oncológica. Quem trabalha na área de oncologia, a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço, porque as coisas mudam no piscar de olhos. Né? Bom, Márcia, queria tanto continuar, mas faltam 5 minutinhos e, assim, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Esteja conosco em todas as situações que a gente tiver. A gente cuida, o nosso valor na Prime Optical, um valor, assim, imenso, é cuidar das pessoas. Né? A nossa missão, ela é linda, é melhorar vidas através da visão. Assim, eu sou muito conectada com essa missão. Né? E tem tudo a ver com autocuidado, tem tudo a ver com cuidado com as pessoas, o olhar que a gente tem para as pessoas, tá? Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aí na live, que ficaram até o final, guerreiros, com um tema tão importante, tão significativo. Gente, vá ao médico, não deixe de ir ao médico, não deixe o medo vencer você. Né, Márcia? Sim. A gente precisa. Bom, agradeço, muito obrigada, tá, pela sua presença e vamos finalizando mais uma live. Eu é que agradeço, né, o convite e de muitas formas estar aqui é devolver, né, para a sociedade o meu trabalho. Eu sempre fui servidora pública, né? O meu trabalho, a minha formação foi toda graças a isso. Então, eu tô aqui como cidadã, antes de tudo. Né? Que orgulho. Eu agradeço. Beijo grande, viu? E beijo a todos vocês que participaram e participem mais, né? Sigam a gente, né? Pelo Instagram, pelo Face, da Márcia e da Prime Optical, tá? Um beijo grande, Márcia. Tchau. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Vai em casa aqui, Fernanda. Vem aqui, me ajuda.